dia, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais uma escola dominical, onde a gente está aprendendo sobre a história de Davi, né? E hoje, continuando a nossa história, nós vamos tratar de um tema muito interessante. Para começar, nosso estudo hoje estará lá em 2 Samuel 13, 23, 15, 18, 17, 27, 18, 33. O nosso versículo de memorização é o: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Toda briga é sempre muito ruim. Só que briga dentro de família é pior ainda. Briga entre irmãos, briga entre pai e filho, mãe e filho, filho e pai, filho e mãe, é muito pior. Na família de Davi, infelizmente, a gente tem um episódio como esse. Começou com a briga entre dois meios-irmãos e acabou com a disputa entre filho e pai. Absalão, filho de Davi, estava extremamente magoado com seu meio-irmão, Amnon. E, infelizmente, esse sentimento ficava crescendo dentro do coração dele. Ele guardava esse sentimento. Ele queria muito se vingar de Amnon, então ele traçou um plano. Ele deu uma festa para todos os seus irmãos e ordenou que os seus empregados embriagassem Amnon para que depois ele pudesse matá-lo. Quando isso aconteceu, todos os seus irmãos fugiram. Davi ficou sabendo o que estava acontecendo e junto com seus outros filhos ele chorou muito. Afinal de contas, Amnon estava morto. O que Absalão fez? Fugiu para não ser punido pelo rei. Passaram-se 3 anos até que Davi permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém. Só que, apesar de Davi permitir isso, ele não quis ver Absalão de jeito nenhum. Absalão ficou morando por 2 anos sem que o rei pudesse ver. O rei não queria ver ele de jeito nenhum. Então, o que Absalão fez? Ele mandou chamar Joabe. Joabe era um dos principais homens do exército de Davi. Só que Joabe não quis ter conversa com Absalão. O que Absalão fez? Mandou queimar as lavouras de Joabe. Dá para perceber o tanto que Absalão era um cara, sei lá, paranoico. Por fim, Joabe foi até o rei Davi e pediu para que o rei voltasse a se aproximar de Absalão. Absalão adquiriu uma escolta de 50 homens. Pela manhã, ele se posicionou no portão da cidade. Quando alguém chegava ali para tentar resolver alguma coisa com o rei Davi, Absalão tomava frente e falava que ele podia tentar resolver isso, ajudar a pessoa de alguma forma. Por que ele estava fazendo isso? Logicamente, a gente já percebeu que Absalão tinha planos. E esse era mais um plano dele. Ele queria se tornar popular entre todos que ali passavam. A ideia de Absalão era formar uma conspiração contra o rei. E olha só, a Bíblia relata que Absalão era um cara bonito, um cara bacana. Só que como a gente pode perceber, por dentro ele era um cara podre, um cara que não tinha um coração tão bonito assim. Depois de 4 anos, Absalão pediu permissão para Davi para ele poder ir em Hebrom para poder cultuar a Deus. Porém, o plano dele era muito pior. O plano dele era trair o rei e tomar o seu lugar. E ele tinha tanta ousadia que ele convidou um dos conselheiros do rei para se juntar a ele. Sendo assim, o que aconteceu? Absalão, com seu exército, conseguiu crescer não somente em número, mas também em força. Davi acabou sabendo que tinham muitos israelitas que estavam do lado de Absalão. Ele tinha que tomar uma decisão extremamente rápida. Ou ele enfrentava Absalão, enfrentava toda aquela situação, ou então ele fugia. Decisão, se a gente for parar para pensar, era extremamente fácil para Davi, rei. Porém, era uma decisão extremamente difícil para Davi, pai. A gente não pode esquecer que Davi era pai de Absalão. A batalha acabou sendo inevitável. E Davi dividiu o povo que fugiu com ele em 3 grupos e disse que também iria para a guerra. Davi deu uma ordem muito específica para seu exército. Apesar da guerra e tudo, ele pediu para que todos tivessem cuidado com a vida de Absalão. A batalha acabou acontecendo no bosque de Efraim e o exército de Davi derrotou todo o exército de Absalão. Alguns dos exércitos de Davi se encontraram com Absalão. Isso tudo se deveu porque a sua cabeça ficou presa em alguns galhos, pois ele tinha cabelos muito longos. E Absalão acabou ficando pendurado. Joabe soube disso
E o que ele fez? Tirou a vida de Absalão. Quando Davi ficou sabendo de tudo isso, Davi ficou extremamente triste e chorou. Absalão acabou tentando por cima da vontade de Deus, sem um pingo de preocupação em ter que passar por cima de tudo e de todos. Ele não quis os conselhos de Deus e ele acabou traçando o seu próprio caminho. E foi justamente esse caminho de desobediência que acabou levando Absalão à morte. Galera, concluindo, Davi foi um grande homem, um rei muito inteligente. Porém, ele não sabia fazer a gestão da própria família. A sua família acabou sendo um de seus maiores problemas. Por isso mesmo, é preciso saber: aqueles que se envolvem com a obra de Deus e com as demais obras não podem se esquecer jamais de que o número 1 tem que ser a família. O Senhor espera que cuidemos, em primeiro lugar, da nossa casa e só depois que a gente cuide dos de fora. A nossa saúde doméstica é esperada por Deus. A gente pôde perceber nessa aula de hoje a ganância de Absalão e a desobediência dele em Deus. É importante a gente saber que quando a gente é desobediente, a gente acaba se afastando de Deus. Por isso, é extremamente necessário que a gente coloque a nossa confiança em Deus e não na nossa própria força. Bom domingo a todos, boa semana, que Deus abençoe todo mundo. Tchau!